E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cá estou eu novamente para mostrar para vocês mais um modelo pronto de redação, uma redação coringa que encaixa qualquer tema. E eu espero que com essa redação coringa você possa ter um bom resultado em redação, que você consiga produzir redação, né? Ter uma boa produção textual no caso, por meio desse modelo pronto, dessa estrutura coringa. Como vocês sabem, aqui no canal já tem vários modelos prontos de redação também, então se você, após assistir esse vídeo, não gostar muito desse modelo, não se preocupa, fica tranquilo, que tem outros modelos aqui também no canal, disponíveis também para você dar uma olhada e escolher qual que se encaixa mais com o seu perfil, qual que você se identifica mais. Mas vamos lá, o modelo que eu separei hoje para vocês tem um repertório. Não, na verdade não tem um repertório na introdução. Então, como não tem um repertório na introdução, a gente já vai de cara, mostrando o tema da redação. E depois, como vocês já sabem, eu coloco na introdução o projeto de texto e a tese. O projeto de texto é basicamente o spoiler, como a gente vai estruturar nossa redação. Então, o que a gente vai observar no D1 e no D2 da redação. E o projeto de texto não. A tese é basicamente seu posicionamento crítico, Então, posicionamento crítico relacionado ao eixo temático, em relação ao tema da redação. Mas é isso, eu vou ler e aí eu volto e faço os apontamentos em relação a essa estrutura, a introdução em si. Então vamos lá. O Brasil, embora tenha avançado em inúmeras áreas, ainda é falho no que tange o tema da redação. Nessa ótica, fruto de uma comunidade passiva e alienada, percebe-se que a problemática supracitada tende a persistir, não só motivada pela causa 1, mas também pela causa 2. Com isso, torna-se imprescindível uma análise crítica e detalhada a respeito do tema da redação. Então foi isso que eu falei. No início, como não tem um repertório, a gente apresenta o tema da redação. Depois tem a tese, nessa ótica, fruto de uma comunidade passiva e alienada. Ou seja, a comunidade é passiva, é inerte, não faz nada para atenuar o problema. E é alienada também, porque observa a problemática em si como algo banal, como algo irrelevante que se tornou comum, habitual na sociedade brasileira. E por isso que não resolve, por isso que ela não é atenuada, o tema da redação. Não é atenuado o tema da redação. Então, inicialmente a gente tem isso, essa exposição do tema da redação e a tese. Aí em seguida eu estruturei o projeto de texto, com causa 1 e causa 2, então são duas causas do problema. E aí no D1 a gente vai falar da causa 1 do problema e no D2 da causa 2 do problema. E por fim a gente retoma novamente o tema da redação. Mas o ideal é que você não repita o mesmo tema como você já colocou no início. Então, por exemplo, o tema é intolerância religiosa. Aí no início você coloca intolerância religiosa. Aí embaixo você pode colocar preconceito religioso. Muda a palavra, coloca um sinônimo, algo que traga mesmo essa ideia, mas que não seja semelhante, com as mesmas palavras. Porque aí você consegue mostrar para o corretor, para quem está lendo o seu texto, que você tem um bom vocabulário. Mas no geral é isso, não tem segredo, super tranquilo. Essa é a estrutura da introdução. Tira um print e usa como modelo pronto. A introdução também é super tranquilo, acho que não tem muito o que se preocupar. É só você se atentar mesmo a esses critérios, esses pré-requisitos, digamos assim, que são a exposição do tema, a tese e o projeto de texto. Caso você coloque um repertório na introdução, você tem a obrigação de relacionar com o tema. Mas como nesse caso não teve, então não tem o que se preocupar, digamos assim. Mas é isso, vamos agora para o D1. Inicialmente, diante dos fatos elencados, é nítido como a causa 1 fomenta a continuidade do impasse, na medida em que, e esse argumenta. Partindo desse pressuposto, em seus estudos, o sociólogo Max Weber defende que o processo de entendimento da realidade social seria possível por meio da compreensão das ações dos indivíduos. Entretanto, por mais que essa concepção seja um ideal, entende-se que a realidade brasileira é outra, especificamente quando se trata do tema da redação, visto que o corpo social não apresenta um juízo sólido, pelo contrário, permanece alienado e segue, e aí você finaliza argumentando. Então, o que a gente observa aqui? No início, a gente tem um conectivo introdutório, então, até mesmo trazendo esse sentido, a gente está sendo coerente, porque a gente está iniciando esse parágrafo, e por sinal isso é avaliado na competência 4, essa questão do recurso coesivo, dos conectivos, E aí depois a gente tem a causa 1. Então, na introdução a gente falou da causa, a gente só citou. Aqui, além de você citar, você tem que argumentar. Então, nessa quarta linha aqui, como vocês observam, tem a argumentação. E é aqui que a gente vai argumentar. Então, a gente vai trazer exemplos, explicações sobre o tema em si. E é nesse momento que é muito importante que você deixe em torno de 3 a 4 linhas só para argumentação.
para você explicar mesmo o tema, porque isso é muito importante. Depois disso, a gente tem um repertório sociocultural, e nesse caso a gente trouxe uma alusão ao sociólogo Max Weber, e é uma alusão coringa, então encaixa qualquer tema. A gente faz isso, né, a gente coloca ela aqui, a gente menciona ele, essa alusão, a gente faz essa alusão a Max Weber, relacionando com o tema, e por fim a gente tem a argumentação. É interessante que no final também, quando ele fala aqui, né, visto que o corpo social não apresenta um juízo sólido, pelo contrário, permanece alienado e segue, e aí você finaliza argumentando. Essa última argumentação é em relação ao repertório. E um outro ponto também que eu estava querendo trazer aqui para vocês é essa questão da alienação, né? Pelo contrário, permanece alienado, ou seja, fazendo essa relação com a introdução, porque eu tinha dito, né, a gente tinha dito na tese que o problema em si é pelo fato de existir uma comunidade passiva e alienada, ou seja, eu já estou validando, né, eu estou comprovando o que eu tinha dito na introdução, na minha tese. Então isso é muito importante também, esses pequenos detalhes, porque o corretor presta atenção, e é esse o diferencial, é isso que faz essa nota crescer, né, ter isso faz com que você tenha um bom desempenho, né, basicamente isso, né, na redação em si. Mas no geral, galera, essa é a introdução, esse é o D1, então eu acho que desses primeiros modelos prontos que eu mostrei aqui para vocês, eu acho que já deu para entender um pouco como funciona, né? Cada parágrafo tem um tipo diferente, uma estrutura diferente, que exige critérios e pré-requisitos totalmente diferentes. Vamos agora para o D2. Aqui no D2, o D2, na verdade, ele é bem semelhante com o D1, né? O desenvolvimento em si. A única diferença, na verdade, é porque no D1 a gente falou da causa 1 do problema. Agora, a gente não vai falar da causa 1, a gente vai falar da causa 2 do problema, como a gente tinha dito na introdução. Na introdução, o nosso projeto de texto não estava com causa 1 e causa 2, então... Agora, a gente vai falar da causa 1, né? Na verdade, a gente já falou da causa 1 no D1, e agora a gente vai falar da causa 2 do problema. Além disso, conectivo aditivo, então a gente está adicionando uma nova ideia, e isso é muito importante também, você tem que prestar atenção nisso, como eu estava falando, dessa questão do recurso coesivo, dos conectivos, né? Que a gente tem que inserir da maneira correta, né? Do jeito certo. Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. Ou seja, aqui a gente já tem essa retomada, né, fazendo essa ligação, esse link, digamos assim, com o D1, e já inserindo também um repertório sociocultural. Nesse caso, a gente está trazendo uma alusão a Immanuel Kant, né? Isso. Continuando. Conjuntamente, a causa 2, então como eu falei, agora a gente está citando a causa 2 do problema, vai de encontro à ética kantiana, né? Kantiana. Ao passo que, e esse argumenta. Então essa argumentação é em relação ao que você trouxe, ao repertório sociocultural e também a causa 2 do problema, né? Então você vai explicar, vai trazer exemplos, tudo o que eu já tinha dito no D1 também. E é muito importante que você se preocupe com isso, porque eu vejo que muita gente deixa de lado a argumentação e não pode. Você tem que argumentar, você tem que explicar, tem que mostrar o porquê dessa relação, o porquê essa causa tem nexo, né? Essa alusão, essa causa tem relação com o tema. Você tem que explicar isso, tem que deixar da melhor forma possível, detalhada, né? Você tem que detalhar, porque se você não detalha, você não deixa seu texto completo, né? Cheio de informação. Você vai deixar ele superficial, raso, e isso não é o ideal, né? Para se ter em uma redação. E se você quer ter mais de 800, mais de 900 na redação, você tem que se preocupar também com esses pequenos detalhes. E por fim aqui a gente tem um fechamento. Assim, o tema da redação tornou-se uma ocorrência prejudicial à ordem social. E aí por fim a gente finaliza, né? Então, retomando também o tema da redação e fechando esse parágrafo, né, do D2. Vamos agora para a conclusão, para a gente finalizar aqui o vídeo. Ao enxergar tais motivações e seus reflexos, compreende-se, portanto, a necessidade de reverter o quadro atual. Então aqui é basicamente a nossa frase de início, né, no nosso tópico frasal. E é a abertura, né, em poucas palavras, é a abertura, em outras palavras, da nossa conclusão. A fim de, então, você vai trazer a finalidade da proposta de intervenção, o agente social, o que ele tem que fazer, né? O agente social deve a ação. Então, além de você falar quem é o culpado, né, na verdade, quem é o agente social, quem vai resolver o problema, você também vai ter que colocar a ação, o que vai ser feito, né? Você vai ter que dizer isso. Isso será feito por meio de, o modo e o meio, como isso vai ser feito, com a ampliação de e o detalhamento. Então, é aqui que você vai detalhar. É bem semelhante também com a argumentação em si, né? Mas você precisa detalhar, você tem que explicar mesmo de fato, deixar bem completo como vai funcionar essa proposta de intervenção, como ela vai ser feita e como ela principalmente vai ser efetivada, ela vai ser realizada na prática.
E aqui, para finalizar, a gente tem um fechamento, né? Somente assim será possível visualizar um cenário harmonioso e fundado na existência de uma sociedade consciente e ativa, ou seja, contrariando o que a gente tinha dito na introdução. Na tese a gente tinha dito o quê? Uma comunidade passiva e alienada. Então aqui agora, né, efetivando, colocando na prática essa proposta de intervenção, a sociedade vai ser o quê? Vai ser consciente e ativa. Então, alienada, consciente, ativa, passiva. Então, a gente faz esse contraste e fica muito legal no texto, né? Como se a gente estivesse fazendo essa brincadeirinha, né, entre os parágrafos, essa ligação, esse link, e fica muito bom de você inserir, de você fazer mesmo no seu texto, usar esse modelo em cima dessas palavras, das suas ideias, né, do seu ponto de vista, mas sempre, claro, na terceira pessoa do singular, né? Mas, no geral, é isso. Como eu falei, caso você não tenha gostado tanto desse modelo pronto, dá uma olhada nos outros que já estão aqui no canal também, estão disponíveis para vocês terem acesso, mas eu particularmente gosto bastante desse também, e eu acho que é uma ótima forma de você tirar uma boa nota em redação usando o modelo pronto. No geral é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, falam aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Aproveita também, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. E é isso, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.